pessoa abandona um filho? Geralmente é aquela situação socioeconômica da pessoa. Então, não é que ela queira, geralmente não é que ela queira abandonar aquele filho, mas ela está num momento, por exemplo, fragilizado, ou então aquela pessoa, aquela mulher engravidou contra a vontade dela, não sabe quem é o pai, não tem condições, então ela não é que abandone, ela muitas vezes ela entrega essa criança para ser adotada. Por exemplo, eu já tive casos em que a mãe biológica não sabia nem quem era o pai. Então nós fizemos a adoção, essa pessoa era portadora inclusive de HIV. Então é um risco para quem adota? É. Mas você tem que pensar muito no momento em que você vai adotar, ser candidato a pai adotivo, com o coração e também com a razão. Então, não é que haja um abandono, eu não creio que uma mãe ou um pai, geralmente é a mãe que abandona, que retira da sua convivência aquela criança. Mas eu não creio, sinceramente, eu não creio que haja motivos para um abandono assim. Mas enfim, cada pessoa sabe de sua vida e sabe onde, como a gente dizia antigamente, onde está a pé. Verdade. Agora, doutora, por que a espera pela adoção é tão longa, doutora? Exatamente pelo fato de terem pessoas que são muito exigentes com relação às características daquela criança que ela se candidatou como pai ou mãe para adotar. Tem pessoas que querem sexo feminino, da cor branca, menos de 3 anos de idade, e não avaliam que tem outras pessoas, outras crianças que estão ali há muito mais tempo do que aquela criança que chegou ali bebezinha. Tem crianças, olha, a maioria são, como eu já falei anteriormente, são meninos da cor negra e parda. Existem, a maioria gira em torno de 7 a 15 anos. Então essas crianças mais velhas, elas ao completar 18 anos, fatalmente elas vão sair do abrigo, vão sair daquela casa em que estão esperando a adoção. Então, demora muito o processo de adoção legal? Não demora. O que demora é a escolha, é o que você disse enquanto candidato, quando você foi fazer o seu cadastro, é a escolha das características físicas daquela criança. Inclusive, tem crianças esperando em abrigo em grupo, que são irmãos, que foi retirado o poder familiar dos pais. Então, como é que você separa irmãos? Você está disposto a adotar 2, 3 irmãos? Então, demora exatamente para isso, porque no momento em que você se candidatou, você colocou as características que você não encontra aquela criança em abrigo. Aquela criança utópica, quer dizer, aquela criança dos seus sonhos, não é encontrada. Por quê? Porque a nossa realidade é outra. Da utopia que você criou para o seu pretenso candidato a filho. Doutora, para a gente finalizar aqui, e se uma gestante me oferecer o filho para adoção, doutora? Mesmo assim, você tem que procurar a vara da criança e da juventude ou o fórum da sua cidade. Por quê? Porque essa mãe, mesmo assim, ela está se destituindo do cargo de mãe. Vai haver na adoção, por sentença judicial, vai haver uma outra mãe. Vai ser colocado em outra família. Mas um dia, quem sabe, essa mãe se arrepende desse ato. E aí, você já está envolvida com essa criança. A sua família já está envolvida com essa criança. Essa criança já faz parte do seu dia a dia. Então, o que acontece? Psicologicamente, essa família toda que adotou essa criança vai ficar abalada. Então, mesmo que aquela gestante, ela te dê aquela criança, procure legalizar essa adoção. Porque se você não legaliza essa adoção, um dia essa mãe vem à procura dessa criança e aí você vai ter que devolver. Vai ser prejudicada a criança, a família adotante e a mãe que não teve aquele contato durante certo tempo. Então, tem que legalizar, procura um advogado, entre com pedido de guarda provisória acumulado com a adoção, para poder fazer com que essa criança seja um ser humano melhor. Não piorar a situação dela
tempos depois. Então, tem que ser feita a adoção legalmente, processo jurídico legal. Muito bem. Tem uma última perguntinha aqui, doutora. E o que é a adoção à brasileira? Quer dizer isso, doutora? Essa adoção é um problema no seio das nossas famílias brasileiras. A adoção à brasileira é ilegal, ou seja, é aquela criança que nasce de uma mãe, essa mãe entrega essa criança para uma outra mulher que se declara mãe biológica daquela criança. Então, quer dizer, é ilegal, acontece, e para coibir isso, só você agindo da forma em que nós comentamos e falamos anteriormente. Procure sempre o Fórum de Sociedade, procure fazer o processo jurídico legal para que essa criança, esse ser humano, entre na sua família. Não assuma a maternidade ou a paternidade de uma criança sem que você seja realmente pai ou mãe daquela criança. Porque essa adoção, a gente não chega, não pode nem falar que é uma adoção. Isso é uma ilegalidade. E acontece muito por esses interiores aí afora. Será que essa criança foi comprada? Será que essa criança não foi sequestrada? Então, quer dizer, é ilegal. Não faça isso. Doutora, mais uma vez queremos agradecer a participação da senhora com a gente aqui no quadro Direito e Cidadania. Né? A nossa coluna de hoje foi adoção, melhor dizendo. Né? Próxima sexta-feira, 1º de maio, feriado. Mas nós estaremos juntos, né? Na outra sexta-feira. E quando é a outra sexta-feira? Dia 8, né? Fernando, eu queria só abrir um Fique à vontade. aqui, que nós estamos com um problema que nós sabemos já de há muito tempo, de falta de defensor público. Por isso é que eu sempre venho dizendo nas nossas conversas aqui de sexta-feira, que sempre procure um advogado de sua confiança para que você resolva os seus problemas jurídicos. Enfim, nós estamos lutando para que, inclusive enquanto Conselho da Comunidade, para que venha o mais urgente possível, o mais rápido possível, um defensor público da nossa comarca, que nós já estamos já aí com uma falta há muito tempo e estamos necessitando desse profissional. A gente mandou um ofício aqui, através do gabinete do vereador João de Deus da Silva, e a Defensoria Pública do Estado do Ceará nos respondeu o seguinte: cumprimentando cordialmente, servimos do presente para acusar o recebimento do ofício que ele remeteu para lá. Convém destacar que concordamos com a imperiosa necessidade de atuação da Defensoria Pública em todas as comarcas do Estado. Afinal, o direito de acesso à justiça foi assegurado na Carta Política de 1988 a todos os cidadãos do país. Demais disso, é disso que as normas constitucionais devem ser interpretadas segundo a sua máxima efetividade. Entretanto, importa informar que a Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará possui 437 cargos de defensores públicos, sendo que, no atual momento, apenas 288 desses cargos encontram-se preenchidos, restando, pois, 149 cargos, o que impossibilita a atuação de membros dessa instituição em todos os órgãos de atuação. Acerca da presença da Defensoria Pública no interior do Estado, finalizamos informando que, infelizmente, diante da já demonstrada escassez de defensores públicos, dos 184 municípios cearenses, apenas 46 contam com a atuação de membros da Defensoria Pública. Por força das contingências acima suscitadas, vários órgãos de atuação da capital e do interior do Estado, a exemplo das comarcas de Crateús, Tauá, Jaguaruana e Iguatu, que possuem grande contingente populacional e alta demanda processual, encontram-se sem atuação da Defensoria Pública. Ressaltamos que há concurso público para preenchimento de 60 cargos de defensor público em andamento, com previsão de nomeação para o segundo semestre deste ano, momento em que comarcas que possuem grande contingente populacional, como Paracuru, deverão passar a contar com a atuação da Defensoria Pública. Portanto, essa foi uma reivindicação nossa e do conselheiro João de Deus, porque também ele é conselheiro,
junto à Defensoria Pública do Estado do Ceará, e essa foi a nossa resposta, a resposta que obtivemos. Então, em breve, a gente aguarda a finalização desse concurso para que a nossa população, a população do município de Paracuru, tenha de volta a Defensoria Pública, que é um direito constitucional do cidadão. Ok, doutora. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e até a próxima vez. Obrigada, Fernando, e obrigada a todos os ouvintes. Grande abraço, doutora. Abraço.